Você sabia que os alimentos afetam diretamente a sua saúde emocional, o seu foco, a sua concentração e até a disposição que você tem para levantar da cama de manhã? Eu sou Josiana Souza, neurocientista, psicoterapeuta e você está no programa Caixa Preta. Seja bem-vinda a bordo. Esses dias eu compartilhei no meu Instagram a minha rotina matinal e muitas pessoas pediram para eu falar mais sobre esse assunto. Então, o programa de hoje é todinho dedicado a isso. Como é que você pode se nutrir da melhor maneira possível, de forma simples, consciente, para que isso contribua para a sua saúde física, emocional e também para o bom funcionamento do seu corpo e do seu cérebro, né? Hoje nós vamos falar sobre a ciência da longevidade. Talvez você que está me assistindo pense como eu pensava quando eu tinha 20 anos de idade. Eu achava que 40 estava longe. Gente, está batendo a minha porta. E com isso, eu pude perceber que os 80 estão logo ali, né? Então, se a gente quer chegar lá com saúde, com liberdade, com vitalidade, com mobilidade, nós precisamos cuidar da nossa saúde agora. As pessoas estão vivendo cada vez mais, né, por mais tempo. Só que isso não significa que elas estão vivendo melhor. O número de doenças neurodegenerativas como Alzheimer, Parkinson tem aumentado demais. Só no Brasil, tem mais de 2 milhões de pessoas com esse diagnóstico. E cada ano que passa, esse número só cresce. E sabe o que é mais curioso? O nosso estilo de vida contribui e muito para isso. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é como a ciência pode ser aplicada no seu dia a dia. Não, eu não sou nutricionista, eu sou neurocientista, então é importante que você também busque acompanhamento profissional quando for necessário, né? Busque informações e atendimento com um nutricionista, um nutrólogo, alguém dessa área que vai te ajudar, te auxiliar de maneira mais profissional. Mas o que eu quero compartilhar pode abrir os seus olhos para que você faça escolhas mais inteligentes. Eu atendo muitos pacientes com depressão, com ansiedade, com falta de foco, procrastinando, com mudança brusca de humor. E uma das principais coisas que eu analiso são os hábitos de vida dessa pessoa. Como que essas pessoas dormem, como é que ela se ela se exercita, como é que ela come e é claro, né, o que ela come. Porque não existe saúde mental, que se sustente sem olhar para o corpo, sem, saúde, física, sem alimentação saudável, sem movimento. Antes de trabalhar com desenvolvimento humano, eu fui aeronauta, viajei pelo mundo, morei em alguns países e algo que me chamava muita atenção em alguns lugares era a forma que as pessoas viviam, o tempo que as pessoas viviam, a qualidade de vida que elas tinham. Em alguns países as pessoas vivem muito, mas sem qualidade, em alguns vivem muito e bem, e outros vivem pouco, né. A diferença está no estilo de vida e principalmente na alimentação. Quando eu morei em Moçambique, por exemplo, a expectativa de vida lá, gente, era de 47 anos. Tem noção disso? 47 anos. E aí pensando na alimentação, a base da alimentação deles era pão, chá e shima. Shima é como se fosse uma polenta, né, é de uma farinha de milho branco. Já se você pensar na Espanha, na Suíça, em países asiáticos, como Japão, Hong Kong, as pessoas vivem muito e com qualidade. Então a pergunta que fica é: como é que essas pessoas comem? Como é que elas se relacionam com a comida? Uma das primeiras respostas é bem simples, elas evitam o excesso de calorias vazias. Calorias vazias são aquelas que, enchem, dão energia, mas não nutrem. O corpo até recebe calorias, mas não recebe vitaminas, minerais, antioxidantes. O resultado, você come, mas continua com fome. O corpo fica cansado. Sabe quando você fica caçando coisa para comer fora de hora? Quando você fica querendo beliscar o tempo inteiro? É exatamente isso. Você comeu, mas você não se nutriu. É aquele lanchinho que satisfaz na hora, mas meia hora depois parece que não comeu nada. E onde estão as calorias vazias? Nos alimentos ultraprocessados, que a gente já conhece, né? Refrigerante, salgadinhos, biscoitos, bolos prontos.
Bolos prontos. Tem bolo sem estar pronto? Não, bolo industrializado. Barrinha de cereal industrializada, eh, fast food, embutidos como salsicha, bacon, salame, são produtos que nem deveriam ser chamados de alimentos, né, porque não nutrem de verdade e ainda carregam substâncias que fazem mal. Eles são sabotadores silenciosos do seu corpo e do seu cérebro. Mas eu quero aprofundar aqui um pouquinho mais em grupos específicos, que talvez seja o maior ladrão de energia do dia a dia, os carboidratos refinados. E eles estão no pão branco, no arroz branco, nas massas brancas, nos bolos, nos biscoitos, nos doces em geral. E o grande problema deles é que tem um índice glicêmico alto, ou seja, fazem a glicose no sangue disparar. Quando isso acontece, o corpo libera insulina, para reduzir esse pico, e logo depois vem aquela queda brusca. Esse sobe e desce gera uma sonolência, preguiça, falta de foco, oscilação de humor. Olha só, né. Olha o quanto essas coisinhas interferem no nosso dia a dia. Tem gente que passa o dia nos escritórios por aí, comendo biscoitinhos e tomando café. O que que acontece? Arrastado e o humor de cão. Por quê? Por conta do que está comendo. Veja, o cérebro depende de energias estáveis. Ele não funciona bem nesses altos e baixos. O médio e longo prazo, esses hábitos favorecem a resistência à insulina, diabetes tipo 2, aumenta o risco de doenças neurodegenerativas. Agora, quando a gente troca os refinados pelos carboidratos complexos, a história muda. Que carboidratos são esses, Josi? Batata doce, mandioca, inhame, aveia, arroz integral, quinoa, feijão. Gente, feijão é riquíssimo. Nosso país é muito abençoado por isso, né? Lentilha, grão de bico. Eles liberam energia devagar, sem picos, e mantêm o cérebro alerta, estável e produtivo por muito mais tempo. Olha que bonito, né? Outro ponto essencial é a proteína. Pouca gente faz a conexão entre a proteína e a saúde mental, mas os aminoácidos das proteínas são matéria-prima para a produção de neurotransmissores. É da proteína que vem o triptofano, usado para fabricar a serotonina, né, o hormônio do bem-estar. É da proteína que vem a tirosina, usada para fabricar dopamina, ligada à motivação e ao foco. Olha que legal. Quando falta proteína de qualidade, você pode até comer bastante, mas não vai sentir energia mental, porque o cérebro, está sem matéria-prima, sem material para produzir o que precisa, sem nutrientes. E já que estamos falando de combustível para o cérebro, precisamos falar das gorduras. O cérebro é feito em boa parte de gordura e a qualidade, dela faz toda a diferença. Gorduras boas, como a do azeite de oliva, o azeite de oliva de verdade, hein, gente? Castanhas, abacate, dos peixes ricos em ômega 3, são proteínas da mente. O ômega 3, por exemplo, já é estudado como aliado contra a depressão, ansiedade, até, no retardo do declínio cognitivo. Olha que legal isso. Em compensação, gorduras trans e óleos vegetais refinados têm efeitos contrários, inflamam, prejudicam e aceleram o envelhecimento das células. E não dá para falar de nutrição sem falar do intestino. Ele é chamado de segundo cérebro, e isso não é uma metáfora. No intestino existem mais de 100 milhões de neurônios. Que legal, né? Você sabia disso? É lá que cerca de 90% da serotonina do seu corpo é produzida. Se o seu intestino está inflamado, desregulado, a mente também vai estar. E eu vejo isso muito em consultório, pessoas que sofrem de ansiedade, depressão, baixa energia, e quando começam a cuidar da saúde intestinal, logo melhora. Como cuidar do nosso intestino? Incluindo fibras
vindas de frutas, verduras, legumes, usando probióticos como o kefir, iogurte natural, kombucha. Kombucha, nossa, é uma delícia. Eu, ao invés de sucos e refrigerantes, quando tomo algum líquido, nos lanches ou fora de né, nesse fora de hora, eu prefiro uma kombucha. É muito interessante. Ao invés do suco de fruta, coma a fruta, mastigue a fruta. A fibra é diferente, a absorção é diferente. Hã, São alimentos que alimentam as nossas bactérias boas. Banana, a cebola, alho, aveia. E já que falamos, né, de alimentos que constroem saúde, vamos falar de 2 pontos polêmicos: café e álcool. O café, sim, ele pode ser um aliado, ele também pode ser benéfico, ele aumenta o foco, a atenção, a memória de curto prazo, mas precisa ser usado com consciência. O ideal é não tomar logo ao acordar. Esse foi um dos pontos que eu trouxe lá no Instagram, na minha conversa ali, da minha rotina matinal, que eu não tomava café logo que eu acordava. Exatamente por isso, porque o corpo já produz cortisol naturalmente nesse momento. Espere pelo menos 1 hora, para que você não atrapalhe o processo que o seu corpo já faz. Também é importante observar a quantidade. Acima de 4 xícaras por dia, os efeitos deixam de ser positivos e podem virar insônia, irritabilidade, ansiedade. Café pode ser amigo, mas também pode ser uma muleta. E a gente precisa aprender a usar, né, só quando precisa. Aquele velho hábito do café, eu também sou apaixonada por café, então eu te entendo. Mas depois do almoço, tente evitar café e antes, né, na hora que acordar ali, espere pelo menos 1 hora. Já o álcool é outra história. Existe um mito que 1 taça de vinho por dia faz bem, mas a ciência mais recente mostra que não existe dose segura de álcool para o cérebro. Ele é neurotóxico, mata neurônios, prejudica a memória, aumenta a ansiedade, atrapalha o sono, sobrecarrega o fígado. Ele até pode dar aquela sensação de relaxamento ali na hora, mas o efeito rebote é justamente o contrário. Tristeza, fadiga, ansiedade. E lembra das blue zones? Você já ouviu falar nesse termo? São os lugares no mundo onde as pessoas vivem mais e melhor. Nenhum desses lugares tem consumo alto de álcool, né. Onde existe consumo, é mínimo e num contexto social, e não diariamente. E já que eu falei aqui de Blue Zone, deixa, eu compartilhar aqui um pouquinho mais sobre ela para vocês. No Japão, por exemplo, é bem famoso pela quantidade de centenários saudáveis. Olha, gente, isso é muito legal. Observe o estilo de vida deles. É completamente diferente, né. Lá inclusive, trazendo aqui já para outro assunto, a velhice, que é um dos assuntos que eu vou trazer na semana seguinte, eh a velhice lá é bonito envelhecer, é nobre envelhecer. Então as pessoas sofrem menos com, por exemplo, com a menopausa, as mulheres sofrem menos, porque o envelhecer é natural. Então é algo para a gente pensar. Não tem esse culto todo à juventude e à beleza como nós temos aqui. Eles seguem a filosofia do Hara Hashibu, que significa comer até estar, 80% satisfeito. Em Sardenha, na Itália, a alimentação mediterrânea também aqui duraria um programa inteiro, é uma alimentação muito rica, não é uma dieta, as pessoas falam muito da dieta do Mediterrâneo, mas não é sobre uma dieta, é sobre o estilo de vida, é sobre um modo de se alimentar, é sobre a cultura, né. É baseada em vegetais, azeite, peixes e se une à vida comunitária. A convivência próxima com a família, os vínculos sociais. Em Nicoya, na Costa Rica, a base da dieta é feijão, é milho, abóbora e a vida simples, né, em contato com a natureza. É a marca registrada já em Loma Linda, na Califórnia,
Uma comunidade adventista pratica uma alimentação majoritariamente vegetariana, unindo espiritualidade e propósito de vida. Gente, que bacana isso, né? E o que que todas essas regiões têm em comum? É justamente o equilíbrio, alimentação natural, pouco ou nenhum ultraprocessado, uma vida social rica, movimento no dia a dia e um propósito claro de viver. E sabe de uma coisa? Não é só o que você come, mas é como você come. Comer com calma, sem celular, sem TV, mastigando devagar, prestando atenção ao prato, muda completamente a forma como o seu corpo absorve os nutrientes. O cérebro registra a saciedade. O corpo, digere melhor e até a compulsão diminui. Pessoas, né, que são, viciadas em comer, que têm compulsão alimentar, que comem um prato gigante, se elas pararem e comerem com atenção, atenção focada, mindfulness, você acaba comendo menos. Quando você mastiga mais, você acaba ingerindo menos alimento. Um exercício simples é escolher pelo menos uma refeição do dia para fazer sem distração. Parece pequeno, mas faz toda a diferença. Ao longo da sua vida, isso vai fazer muita diferença. E se você acha difícil mudar tudo de uma vez só, não precisa. Comece pequeno. Nada nasce grande, gente. Até elefante nasce pequeno, nasce bebê, né? Nasce pequenininha ali. A Torre Eiffel, ela nasceu do primeiro, do primeiro ferro colocado ali no chão. Então, assim, tudo nasce pequeno. Comece a sua mudança de hábitos com pequenas mudanças. Até você vai ir implementando mais mudanças, até você mudar o seu estilo de vida. Tire o açúcar do café pelo menos uma vez por semana, troque o pão branco por um outro tipo de alimento, eu ia falar pão integral, mas o pão integral, se ele for industrializado, vai fazer mal igual. Eu tenho várias opções em casa, cuscuz, banana da terra, amo de paixão. Então assim, batata doce, então você tem N opções, nós vivemos num país riquíssimo. Você tem inúmeras opções para enriquecer a sua nutrição e tirar aquilo que realmente faz mal, né. Acrescente uma fruta, uma castanha ao seu lanche da tarde, leve para o seu escritório, para o seu trabalho, ponha no seu carro um potinho ali com algumas castanhas para comer na hora da fome, isso ajuda bastante. Beba mais água, espere, pelo menos uma hora para tomar o café depois que você acorda, diminua ou elimine o consumo de álcool, a gente não precisa de álcool para ficar alegre, até porque ele depois traz tristeza, né. A gente precisa, de estar presente, nós não precisamos disso para socializarmos, nós precisamos estar ali, com o corpo e com a alma, você vai ver que tudo muda. Coma sem o celular, uma refeição por dia, pelo menos, né. São mudanças pequenas, mas que acumuladas transformam a sua energia, o seu foco, o seu humor e a sua longevidade. Eu quero encerrar esse episódio com uma reflexão. Quem não tem tempo para cuidar da saúde hoje, vai precisar arrumar tempo para cuidar da doença amanhã. Então, você pode escolher, né, escolher escrever a sua história, eu sempre falo isso, né, eu escrevi o Caixa Preta, em 2022 e eu costumo dizer que até aqui a nossa história está escrita, mas, eh, daqui para frente é um livro em branco. O que que você escolhe escrever? O que que você escolhe viver? O que que você escolhe colocar para dentro? Quando eu tinha carro importado, eu não abastecia ele com qualquer combustível. Nossa, eu parava no posto, abastecia com o melhor combustível, caríssimo, mas eu pensava: "Poxa, se esse carro estraga o motor, vai me custar muito caro". E o seu motor? E o motor que carrega a sua vida, que faz tudo aí funcionar, você abastece ele com o quê? Quando eu falo em abastecer o nosso motor, a nossa máquina, eu não estou falando só de alimento. Eu tô falando alimento que você ingere, mas eu tô falando o que você vê, o que você ouve, o lugar que você convive, as pessoas com quem você convive. Esse daqui é um programa que te enriquece, mas quantos programas desses você vê por dia, né?
Qual a frequência que você vê coisas que te enriquecem, que te trazem conhecimento, que te trazem, eh, noções e direcionamento. Não ouça qualquer coisa, não veja qualquer coisa, porque isso afeta aquilo que você vai ter como resultado na sua vida. Isso afeta a sua saúde, do seu cérebro, do seu corpo, o seu humor, os seus resultados principalmente. Esse foi mais um programa Caixa Preta. Se esse conteúdo fez diferença para você, eu peço que você compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Se você quiser reassistir esse episódio, ele estará disponível na Joyflix. Programa Caixa Preta, vá lá, assista, compartilhe, me siga nas redes sociais, me siga no Instagram, lá eu compartilho dicas no dia a dia que vão somar muito para sua vida, que vão enriquecer a sua vida de alguma forma. Se cuide.